Tudo certo, queridos? Como é que vocês estão aí nessa noite? Sabe que toda vez que eu tiver a oportunidade de ministrar ao Senhor e falar sobre verdades eternas, eu vou dizer a mesma coisa. Nunca é fácil. Sensação de estar diante de vocês é como se o coração fosse sair pela boca. Porque nós estamos aqui na presença do sumo pastor. É ele quem está aqui. E falar sobre ele não é fácil. Falar sobre a palavra de Deus não é fácil. E hoje, em especial, eu vou pedir para a Gabi me ajudar aqui, para não ficar sozinho. E eu gostaria de começar essa ministração lembrando na minha vida do ano de 2017. Para aqueles que não me conhecem e não conhecem a história da minha família e a minha história, eu tive vários altos e baixos com o Senhor. Eu costumo dizer, eu nasci dentro de um lar cristão, mas como alguns pregadores antigos diziam, ninguém sobe para o céu agarrado na barra da saia da mãe. Então, eu nasci dentro de um lar cristão, porém não conhecia o Senhor. E no ano de 2017, por conta de decisões erradas na minha vida, eu fui para um centro de recuperação, um desafio jovem. E nesse desafio, eu conheci um pastor. E o nome dele é Marco Antônio. E ele era o nosso conselheiro. Quando a gente precisava de uma palavra ou quando a gente estava com vontade de ir embora, a gente ia para ele e pedia um aconselhamento. E ele contou para mim uma vez essa metáfora que eu vou contar para vocês. Tem coisas na nossa vida e que nós carregamos que são como uma pedra no sapato. A pedra no sapato, ou quando nós, no sapato ou no tênis, quando nós sentimos ela não, essa era a metáfora, ela não nos impede no primeiro momento de caminhar. Nós conseguimos caminhar alguns metros, ou até alguns quilômetros com uma pedra no sapato. Porém, ela nos incomoda. Porém, vai chegar um momento que tu vai começar a mancar. Vai chegar um momento que essa pedra vai fazer uma ferida no teu pé. E vai chegar um momento que essa pedra, ela vai te impedir de caminhar. E eu queria que vocês ficassem com essa metáfora de introdução para aquilo que nós vamos conversar nessa noite. Abra a tua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 8, versículo 22 e 23. Acessaram aí suas Bíblias, pegaram suas Bíblias. Juízes 8, 22 e 23 diz assim: Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porquanto nos livraste da mão dos medianitas. Porém Gideão lhes disse: Sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Vamos orar mais uma vez? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, eis aqui a tua palavra. Se há, Senhor amado, Senhor querido, algum caminho mau no meu coração, eu quero te pedir perdão.
E queremos, Senhor amado, Senhor querido, te tributar esta ministração, Senhor. Fala aos teus filhos e que caia, Senhor, em solo fértil, porque é o Senhor quem ministra, é o Senhor quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Nós queremos, Deus amado, Deus querido, te entregar esta noite, porque tu és a pessoa mais importante neste lugar. Em nome do Senhor Jesus, amém. Sabe que o porquê que eu fiquei meditando na pedra no sapato, fiquei meditando na vida de Gideão, há uns, não vou lembrar quanto tempo atrás, mas no final de um culto aqui nosso de sábado, o pastor Rafael Clovan, que dirige o culto de domingo às 6 horas da tarde, ele me deu um conselho. Ele disse assim: Benhur, tu que acorda cedo, tem algo que eu queria te aconselhar. Tu acorda cedo e eu queria te dizer que tu lesse a Bíblia na parte da manhã, porque existe um princípio espiritual. Não quer dizer, ele falando, né? Não quer dizer que se nós lemos a Bíblia de tarde, de noite, não interessa o horário, o importante é que nós venhamos a ler a Bíblia. Mas ele dizia assim, existe um princípio espiritual sobre isso. E tem um versículo que eu gosto muito que diz assim, lá no livro de Provérbios, que eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. E ele disse assim, e daí eu falei para ele, mas eu tenho dificuldade em fazer a leitura bíblica, de ler toda a Bíblia. Eu já li toda a Bíblia, mas de partes picadas, né? Eu não li ela de cabo, né, a rabo. Eu li, essa ficou ruim, essa ficou muito ruim, perdão, esse eu vou virar outro meme, deu. Eu não li a Bíblia toda, assim, de uma forma, né, de Gênesis a Apocalipse, né, de uma forma inteira, completa. E ele disse para mim, Benhur, eu também tenho dificuldade, porque para aqueles que não conhecem, o pastor Rafael Clovan, ele tem TDAH. E daí ele disse assim, por que tu não escuta a Bíblia? Então, eu me propus, novamente, como todo cristão geralmente deveria fazer, de ler a Bíblia em um ano. E daí eu peguei um plano bíblico que tem no aplicativo YouVersion, um plano cronológico, que foi o que ele me indicou. E eu tenho lido a Bíblia de uma forma diferente. Eu tenho escutado a palavra de Deus. E também nisso há um princípio bíblico. Por que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus? Então eu comecei a ler a palavra de Deus e comecei a meditar no Antigo Testamento. E comecei a meditar nos grandes homens de Deus, nos grandes homens e personagens da história bíblica. E o primeiro que eu gostaria de citar nessa noite, e algo me chamou a atenção nessa leitura, é que eu comecei a reparar nos erros e nos acertos desses homens. E hoje eu gostaria de ilustrar para vocês 3 personagens muito conhecidos. O primeiro deles é Gideão. Gideão todos nós conhecemos por ser o homem que venceu um exército que veio contra o povo de Israel com 300 homens. Esse eu acho que é o maior feito e o mais conhecido da vida de Gideão. Porém, as coisas que me chamaram a atenção na vida de Gideão foram estas: a falta de coragem, a covardia de Gideão. Porque Gideão, para quem não conhece a história completa, quando Deus chega para dizer para ele, olha, tu vai livrar o povo de Israel da mão, se eu não me engano, dos medianitas, ele diz assim, eu sou o menor da casa de meu pai, o menor da tribo de Manassés. Isso revela um homem covarde. Por quê? Porque o Senhor já dizia
que era com ele. Não era na força de Gideão, era na força do Senhor e da palavra que Deus havia ministrado. O segundo ponto é a incredulidade de Gideão. Muitos nós já fizemos algo parecido com ele. Quem pediu uma prova para Deus? De algo que Deus já havia falado. Isso revela uma incredulidade da parte do nosso coração. Porque Deus já havia falado para ele que ele iria vencer. E que Deus era com ele. E uma outra característica, ou um defeito, podemos assim dizer, na vida de Gideão, foi a omissão. Por quê? Nós lemos no capítulo 8, versículo 22 e 23, que o povo de Israel, depois de todas as batalhas que Gideão venceu, ele chega para Gideão e diz assim, governa tu sobre nós, tu e os teus filhos e os teus netos. E o que Gideão faz? Ele diz, eu não vou governar, nem os meus filhos. Ele se omite de algo que Deus já tinha entregado na mão dele. Nós sabemos que o livro de Juízes revela muitas inconstâncias, digamos assim, da parte do povo de Deus, da parte de Israel. E a primeira coisa que nós fazemos, não vou dizer nós, vou dizer eu, mais fácil. O que eu faço ao olhar um texto bíblico é dizer assim, eu conheço uma pessoa que é assim. Eu sei de alguém que é assim. Eu me lembro de alguém que é assim. Mas aí o Espírito Santo vem e me diz assim, tu é assim. Por que reparas tu no cisco que está no olho do teu irmão, se quando dentro de ti há uma trave de madeira? Muitos de vocês já devem ter ouvido que nós não temos que ler a Bíblia, mas permitir que ela nos leia. Nós precisamos fazer esse exercício de autoexame à luz da palavra de Deus. Qual é o texto que nós lemos uma vez por mês? No primeiro domingo. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. Mas este autoexame não deve ser feito uma vez ao mês. É todos os dias. Por isso que os líderes, os pastores, as pessoas que caminham com nós, que nos discipulam, elas vão nos insistir. Faz o teu devocional, faz a tua oração, faz o teu jejum, porque estas coisas nos aproximam de Deus e fazem nós reconhecermos as nossas mazelas, fazem nós reconhecermos os nossos erros e aquilo que nós precisamos consertar diante do Senhor. O segundo homem que eu quero falar nesta noite, a Bíblia diz assim dele, que ele era valoroso e belo. Não havia entre os filhos de Israel pessoa mais bela do que ele. Dos ombros para cima, ele era o mais alto de qualquer do povo. Seu nome era Saul. Saul. O livro de 1 Samuel começa contando a história de Samuel e logo em seguida, caminhando, começa a contar a história de Saul. Mas sabe que eu achei peculiar? Que a partir do capítulo 16, a história de Saul, ela começa a, na realidade, dar um pano de fundo para a história daquele que nós conhecemos muito bem. Quais foram os erros de Saul e que me chamaram a atenção? O primeiro deles foi desobedecer à palavra de Deus. No capítulo 15 de 1 Samuel, do 1 ao 25, vai contar a história que Deus deu algo para Samuel, dizer assim, tu vai e destrói todo o povo de Amaleque, os amalequitas. E Saul, juntamente com o povo, decide, não foi os amalequitas, perdão. Ele
ele decide poupar Agag, o rei. Era o rei dos amalequitas, isso. Ele decide poupar Agag e o melhor dos novilhos e o melhor do gado. Mas a ordem expressa de Deus era que ele viesse a destruir todo o povo, não poupasse ninguém. E tem algo muito forte que Samuel diz para ele por conta dessa desobediência. Ele diz que o pecado de rebeldia é tão forte quanto o pecado de feitiçaria. Ele diz a célebre frase, Samuel fala para ele: Deus não quer sacrifícios, Deus quer obediência. O segundo ponto que eu vejo na vida de Saul foi que ele fez um voto inconsequente. Ele diz para o povo que o povo não podia comer, mesmo o povo cansado. Ele proclama um jejum e diz que quem comesse seria morto. Acontece que o seu filho Jonatas não tinha ouvido seu pai falar isso e acaba comendo. Ou seja, isso revela uma impulsividade do coração de Saul. E quantos de nós, muitas vezes, não somos impulsivos, não somos desobedientes? Quando muitas das vezes eu, Ben-Hur, não sou desobediente àquilo que o Senhor tem me ministrado e tem falado. E o terceiro ponto que eu gostaria de falar sobre a vida de Saul é sobre a inveja que ele teve de Davi. Isso revela um coração invejoso. Por que que o fulaninho prega? Por que que o fulaninho ministra louvor? Muitas vezes a gente não sabe a caminhada das pessoas que estão em evidência. Muitas das vezes nós não sabemos o preço que as pessoas pagam. Às vezes nós só olhamos os holofotes, nós só olhamos a evidência, mas nós não sabemos o quanto aquela pessoa geme, o quanto aquela pessoa chora, o quanto aquela pessoa tem frustrações. E aqui eu não estou falando de mim, queridos. Estou falando dos nossos pastores, dos nossos líderes. Às vezes nós só olhamos um lado da moeda e não sabemos o preço que aquela pessoa paga para estar onde está. E falando sobre Saul, nós não poderíamos deixar de falar sobre aquele que a Bíblia diz que ele foi o homem segundo o coração de Deus. Davi. Davi, um homem de grandes feitos, mas de inúmeros erros. O primeiro ponto que eu gostaria de falar também na vida de Davi foi a sua omissão. O pecado que todos nós conhecemos na vida de Davi começou quando ele não decidiu ir para a batalha. Ele era um homem de guerras. Ele era um homem que deveria estar à frente do seu povo. E diz que numa primavera, Davi decidiu ficar no palácio. Então ele se omitiu daquilo que ele deveria fazer. O segundo ponto foi a cobiça. Ele olhou para onde ele não deveria olhar. O terceiro ponto foi o adultério. Ele fez aquilo que ele não deveria fazer. Essa história, ela fala muito conosco. Porque nós só olhamos para o adultério numa questão conjugal. Mas muitas vezes
nós adulteramos com o nosso coração quando nós não damos o devido valor para as coisas de Deus, para o apreço em viver uma vida reta. Hoje me indagaram no serviço, como que você pode se guardar para o casamento? Como que você consegue viver uma vida desta forma? Não tem como. E eu queria te dizer para você, jovem, nessa noite, realmente, com as tuas forças, tu não consegue. Nós, de nós mesmos, nós não conseguimos, queridos. Com o nosso braço, nós não vamos longe. É só numa vida de submissão ao Espírito de Deus que nos capacita a vencer as nossas tentações, os nossos pecados, os nossos erros. É somente numa vida debaixo da presença e do relacionamento com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós devemos fazer esses exames diariamente. O exame do nosso coração, o exame dos nossos atos, o exame das nossas atitudes. Confessar os nossos erros, confessar os nossos pecados, confessar as nossas tentações. Confessar aquilo que para nós é sujo, que nós não queremos mostrar para ninguém, que é difícil, O ato de confissão de pecados é muito difícil. É muito difícil. Porque tu tem que expor. E nós não gostamos de nos expor. Porque a sociedade prega que nós devemos ser fortes, que nós devemos ser resilientes, que nós devemos triunfar, que nós devemos isso, que nós devemos aquilo. Mas o maior de todos os exemplos nos mostrou que é desta forma que nós devemos viver. Que é desta forma que nós devemos andar. Não pode ser derrubado aquele que está prostrado. Não pode ser derrubado aquele que está prostrado. Uma vida de rendição, uma vida de humilhação não é fácil. Não é fácil. Porém, eu repito as palavras de novo. Andar com Cristo não é fácil, mas é o melhor caminho. Porque é o caminho que nos conduz para a vida eterna. A sociedade vai dizer que nós devemos viver segundo o nosso coração. A Bíblia vai nos dizer o quê? Que o nosso coração é continuamente mau e enganoso. O Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, Ele diz que você precisa morrer para viver. Que quando você for ferido de uma face, você precisa dar a outra. Você quer viver a contracultura? Você quer ser revolucionário? Seja cristão. Não crente. Seja cristão. Porque uma forma, e aqui dando para vocês uma chance de vocês evangelizarem as pessoas, vocês podem dizer para todas as pessoas que elas são crentes. Sabia? Todo mundo é crente no mundo. Sabe por quê? Porque todo mundo crê em alguma coisa.
Tem pessoas que creem em energia, tem pessoas que creem nas árvores, tem pessoas que creem no planeta, tem pessoas que creem em extraterrestres, que creem que Deus não existe. E é uma força, né, que o cara tem que fazer para crer que Deus não existe. Pá! O cara tem que ter muita fé. Tem que ter fé. Ateu tem fé. Tem fé. Porque olha, nós vivemos, só fazendo um parênteses, nós vivemos num planeta, gente, que o ângulo dele, se for mais para frente, queima, e se for mais para trás, congela. Você já parou para pensar nisso? É o único planeta num sistema solar inteiro que tem a capacidade de gerar e manter uma vida. Eu tenho uma dica nesse parênteses de um filme, vem Ad Astra, que é um cara que eles ficam procurando vida, o ano de 2000, não sei lá quanto, eles ficam procurando vida inteligente em outros planetas. E no fim do filme, já vou contar aqui, mas veja o filme que ele é muito bom. Veja o filme que eu já vou dar o melhor dos spoilers. Aprendi contigo. Lancei pra ti. Eles descobrem que não há vida nenhuma em nenhum outro planeta. A humanidade, ela persegue algo. Sabe por que nós corremos atrás de sucesso? Nós corremos atrás de ganhar dinheiro, corremos atrás de tantas coisas, de relacionamentos, porque dentro de nós há um vazio do tamanho de Deus. Deus colocou a eternidade no coração dos homens. Por isso que nós não nos saciamos com nada. Por isso que a comida não nos sacia, os esportes não nos saciam, por mais que seja muito bom. Os relacionamentos, o dinheiro, nada disso vai te saciar, meu querido. Só há um que pode saciar a tua fome e a tua sede. E quando tu bebe dele, tu nunca mais tem sede. Quando tu come dele, tu nunca mais tem fome. Mas lembra da metáfora que eu contei no início? A pedra do sapato. Para nós, e o louvor pode se posicionar já aqui. Para nós não sermos impedidos de caminhar, nós precisamos tirar a pedra do sapato. Nós precisamos botar para fora. Nós precisamos confessar. Uma coisa eu aprendi. Eu aprendi que para ser perdoado, eu confesso para Deus. Mas para ser curado, eu preciso confessar para os homens. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que vocês sejam sarados. Essa noite é uma noite de reflexão e de um exame interno dos nossos corações. Porque não é fácil, como eu falei. Não é fácil. Mas uma coisa também eu aprendi, que não é para o nosso amigo que nós nos confessamos. É para pessoas que vão poder nos instruir no caminho da verdade. E geralmente são pessoas mais experientes que nós, mais experimentadas que nós. Porque às vezes nós contamos algumas coisas para as pessoas e as pessoas
vão contar para outras pessoas. Ou nós contamos para as pessoas e as pessoas dizem: ah, mas isso é tão fácil de vencer. Como que tu pode cair nisso? Peço que você se coloque de pé. Numa noite onde o Espírito tem nos falado sobre erros e acertos, sobre arrependimento, sobre confissão de pecados. Uma coisa eu tenho para dizer para vocês nessa noite, que não foi eu que disse, foi o sumo pastor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para as vossas almas. A pedra no nosso sapato, ela nos impede de caminhar. E talvez a pedra não esteja no sapato, esteja nos nossos ombros, nos impedindo de caminhar uma vida com Deus, de levar uma vida reta, onde o inimigo chega nos nossos ouvidos e diz assim: viu, tu não consegue estar na igreja, você é pecador, você é falho, te acusa diariamente, porque ele não só te acusa, ele me acusa, ele acusa todo aquele que vive, tenta viver uma vida para Deus, porque ele é o acusador, porque é aquele que vem para jogar em rosto todos os nossos erros. Mas aqui nesta noite está aquele que foi moído pelas tuas transgressões. Aqui nessa noite está aquele que foi pregado no madeiro pelos teus pecados. Eu não posso curar a tua vida, Pastor Felipe não pode ajeitar a tua vida, mas existe um que endireita qualquer vereda, e quando ele voltar, todos os outeiros serão aplainados, tudo aquilo que está em desigualdade será posto no lugar certo. O convite, o apelo nessa noite é para você que tem caminhado, tem manquejado com algo dentro do seu coração e que precisa consertar o seu altar. Não para os homens, não para os teus irmãos verem, mas para o Senhor ver, como um reconhecimento que você precisa de um Salvador. Este é o convite nessa noite. Só um. Você que precisa confessar os seus pecados ao Senhor. Você que precisa expor o seu coração e que quer pedir uma direção para quem você precisa falar para que você seja curado. O Espírito vai te mostrar. O Espírito vai te mostrar. O altar estará aberto. Nós queremos orar por você.